E aí eu fui me aproximando, só que ainda estava trabalhando com outras coisas. Fui me aproximando da comédia. Nesse momento, eu comecei a escrever um pouco mais de coisas e eu descobri o Luiz Fernando Veríssimo. Ah, você não conhecia? Não, eu não lia nada, mano. Não lia Caramba, nada. maravilhoso, né? Eu comecei a pegar o hábito de ler quando eu fiz tipo 19, 20 anos, porque uma empresa, eles falavam, se você lê um livro, você tem 1 hora de folga. E aí, como eu Hã? não gostava, eles incentivavam a leitura fazendo isso, Que entendeu? louco, cara. Legal, né? Porra, legal pra E aí caralho. eu não gostava de trabalhar, eu falava, pô, eu nunca tinha lido. Mas entre trabalhar e ler, eu acho que eu ia preferir ler, só que eu não sabia até então do valor da leitura. Aí eu fui lá e li o primeiro livro. Na verdade, eu li primeiro Quem Mexeu no Meu Queijo, e depois eu li mais um outro de autoajuda lá, porque a autoajuda é uma leitura fácil, né, de você conseguir entender tudo que o livro quer te passar, porque ele é direto. É. E eu caí no do Luiz Fernando Veríssimo. As Mentiras que os Homens Contam, eu lembro até hoje, não sei como, eu não sei se estava nessa biblioteca ou se eu peguei em outro lugar, não me recordo. Que é uma compilação de, De co- memórias, né? é, Esse dele é crônica sempre, né? crônicas. Crônica ali, diálogos. Quando eu li isso aí, eu falei, meu Deus, isso é a melhor coisa que eu já vi, assim. Eu sempre gostei de ver filme, sempre fui, tipo, todo mundo tava brincando na rua, eu tava em casa assistindo desenho animado. Eu sempre gostei mais de ficar em casa assistindo coisa, vendo Sessão da Tarde, vendo filme, vendo essas coisas, do que estar na rua. E aí, quando começou a fazer meio uma ligação direta entre os filmes, coisa, e o Luiz Fernando Veríssimo, então começou a fazer Mas as sabe o que é louco? É associações. louco que eu nunca tinha parado pra pensar, mas seu trabalho tem muito a ver com o texto do Do Veríssimo. Veríssimo, não, É, mas eu nunca tinha parado pra pensar. eu Porque sou tipo um. ele se coloca olhando pra sociedade e falando, né? Como ele tá vendo Não, as ele é coisas. É impressionante. impressionante, cara. Ele para mim, Ele, se ele quisesse no passado, se ele tivesse, subisse no palco e falasse poderia aquelas fazer coisas, poderia fazer tranquilamente, tá tranquilo, doido, cara. É meio um George tranquilamente. Carlin, né? Ele tinha isso, mas num tom muito mais leve. Ele escreve muito simples. É, O Luiz Fernando Veríssimo, sempre que pedem, que fala, porra, eu não tenho o hábito de ler. Eu falo, é. cara, lê o Luiz Fernando. É Se você muito gosta de fácil. humor, lê o Luiz Fernando É. Veríssimo, porque é muito fácil a leitura dele. E Só que eu vou gostosa, né? dizer, é muito difícil escrever. É muito, muito, muito difícil escrever fácil. Claro que é. Porque Porque é você fica. fluido. Cara, É, você lê um texto dele, você fala, caralho, parece que esse cara tá contando agora isso é. daqui. Só que você fala, pô, eu queria escrever algo desse jeito. E na terceira linha você fala, impossível escrever isso. Cara, eu vou ver se eu trago ele aqui, porque eu tenho muita curiosidade de saber Eu acho se. muito difícil, sabia? Não, ele não sai É de jeito praticamente nenhum. impossível, assim, Mas mas eu queria ele. saber o processo dele, se ele joga muita coisa fora pra deixar aquilo limpo. Porque parece que ele escreveu muito, limpou e ficou só o Eu acho que não, essencial. acho que ele só. Pelos as coisas que eu já pesquisei dele, ele só escreve. Ah, é? Ele só escreve ali. Que foi quando eu pesquisei, foi uma maneira que eu comecei a escrever também. Escreve volume, né? Vai escrevendo até você começar a ficar bom nisso. E aí ele fala que é o seguinte, agora eu tô lendo eu li uma matéria dele sobre entrevistando, porque ele lançou um livro agora de antologia Luiz Fernando Veríssimo. Então é um livro desse tamanho, assim, de 900 páginas, que vai anos 70, 80, 90, Caramba. 2000, né? Vou atrás, vou atrás. Muito bom esse livro. E aí ele falando sobre o como, quando ele era mais jovem, ele era mais prolixo, então ele escrevia muito mais. Tipo, um texto de 3 páginas. Hoje em dia é de uma. Ele fala, não sei se eu fiquei. Se eu consegui aprender a lapidar a ponto de chegar a 1 página e pouco ali, ou se eu tô mais preguiçoso. Ele tira até sarro disso. Só que o velho é muito bom. Muito, muito. E quando eu li ele, minha cabeça fez. Abriu algo assim que falou, é isso. Entendeu? É meio. Cara, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ser. Eu tinha tido um lapsozinho Não, mas isso que eu disso quero ser, você pensava em escrever em crônicas? escrever comédia. Tá. Entendeu? Porque eu comecei a escrever um blog, era o. Puta que pariu, como é que era o. Empadilha. Empadilha. O Empadilha.blogspot. trocadilho. Trocadilho total. Empadilha.blogspot.com. Isso em 2009, que eu nem fazia stand-up ainda. Final de 2008, começo de 2009, comecei a escrever nesse blog. Começo de 2009. Escrevi nele até final do ano de 2009, que foi quando eu comecei a fazer stand-up. Você começou em E aí, 2009 quando também. a gente começou a fazer o podcast, começamos a consumir mais comédias. Fomos no Risorama em 2009. Eu fui nem pensar em fazer stand-up. Fui assistir, eu e o Márcio e a namorada dele na época. Comecei a assistir mais coisas e tal. Comecei a ir em shows.
E aí eu conheci o Jefferson Todor. Lembra do Jefferson Todor? Claro. Jefferson Todor, que abriu espaço pra muita gente. Tinha Ele onde tinha é a noite que não era só o que faltava. exatamente. E ele tinha um bar... Mas antes ele não tinha essa noite. Ele tinha no Bartequim, no Boteco e no The Basement. Aí mandei meu blog, falei, pô, eu escrevo isso aqui, eu acho que eu queria fazer um stand-up. Aí ele falou, vem aí, ele deixava todo mundo fazer. Era muito, o show dele, era ele muito Era open. muito. Muitos opens. Depois o Eduardo Castilho fez um pouquinho disso. É. Mas ele abriu e eu fiz tipo uns 3 shows com ele lá. E aí então eu fui fazendo Santa Comédia. Só que quando eu fiz stand-up pela primeira vez, quando eu li o Luiz Fernando Veríssimo, abriu minha cabeça. Quando eu comecei a escrever, eu meio que, eu acho que é nessa linha que eu quero trabalhar, mais até do que quando eu descobri a comida e cozinhar, tipo, muito mais, porque a comida foi um hobby, a comédia, o escrever e o ler, eu não quero parar de fazer isso. Qualquer outra coisa, eu não quero parar de fazer isso no sentido de, quando eu comecei a trabalhar de cozinheiro, eu gostava de cozinhar, mas chegou, tipo, no dia de serviço de 8 horas, dava 2 horas que eu estava lá, eu já não queria mais estar lá. Eu já queria estar em entendi. casa, lendo, queria não estar fazendo nada. Eu sempre gostei de não fazer nada. Aí eu queria só estar... Mas escrever é fazer alguma coisa. Então, mas eu digo antes até, isso foi tá. antes de escrever. E quando eu descobri o Luiz Fernando Veríssimo, e quando eu comecei a escrever, e quando eu pisei no palco pela primeira vez, foi meio, eu quero fazer mais disso, eu quero mais disso, Não, mas eu quero quero mais entender disso. isso. Você gostava do Veríssimo. Eu Como gosto, que amo. você falou, como que eu vou transformar isso que eu gosto em piada de palco? Você assistia vídeo? Não, porque eu aí comecei a assistir o stand-up. O Danilo, entender. Rafinha. Você leu aquele livro da Judy Carter. Da Judy Não, Carter. mas eu li depois, eu vinha ler depois. Só que eu comecei a ter um pouquinho mais de contato. Tinha um show ali, eu ia. Você foi assistindo. Fui assisti em 2008, antes de fazer stand-up ainda. Mas Eu você assisti chegava no a Santa estudar? Comédia. Não, assim, eu só. Olhar e falar. A primeira cara, vez que eu vi o stand-up ao vivo, eu já via por vídeo. A primeira vez que eu vi ao vivo foi o Rodízio de Humor. Era o Léo Lins, Fábio Lins, Diego Paiva, Danilo Gentili, Oscar Filho e Marco Zene. O Marco Zene que levava todo mundo pra fazer o bagulho. O Marco Zene abria espaço da comédia gigantesco, assim. Aí quando eu vi eles fazendo ao vivo, fui eu, meu irmão mais velho, o Lincoln, que gostava muito e mostrava as coisas pra mim, e o Bruno, que é um amigo meu, que hoje é meu contador, aliás. É um grande amigo meu. E a gente foi Quando a pessoa fala meu contador é que tá bem demais, não é? Fala aí, meu contador. Quer dizer que eu não vou cair na malha fina, né? Um abraço, Wesley Snipes. E aí quando eu vi aquilo no ao vivo, eu fiz sabe quando começa a fazer... Ligar os pontos. Ligar os pontos. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa que eu já vi ali do Luiz Fernando Veríssimo, algumas coisas que eu já escrevia num blog. No blog não, escrevia no caderno, na época de colégio. E na época do colégio eu sempre não era o cara que era engraçadão toda hora, mas sempre pontuava com Tô ligado, a professora falava uma coisa, eu esperava um momento, calma, piada. E todo mundo ria, e assim eu comecei a galera gostava de mim por causa disso. Então eu fiz meio, será que isso é aquilo que eu fazia no colégio, que eu fazia no trabalho, que eu fazia... Meio que é, só que de uma maneira profissional. Você era o cara no trabalho que contava histórias pra galera? Não contava história pra galera, mas eu fazia sempre isso. Eu tirava um sarro pontual aqui, um sarro pontual ali. Eu nunca fui o engraçadão e nem o cara que junta todo mundo. Mas eu sempre dei piada. Sempre fui rápido o cara que retrucava. Eu era o cara que retrucava. Então eu já quase apanhava direto por fazer piada no momento que não devia. Então quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, é meio isso. Aí comecei a escrever menos linha Luiz Fernando Veríssimo e mais linha stand-up pro blog. Então o blog começou a ser mais contando de um jeito stand-up do que Mas vamos falar pra quem não é da comédia. Explica o jeito stand-up que você entendeu. O stand-up é setup punch. É mais observação e trazendo setup punch e menos contação. Porque se, por exemplo, o Veríssimo fosse fazer stand-up, ele não faria... Ele não ia pegar o texto dele que tá escrito e ia fazer. Ele ia ter que adaptar pra caralho no sentido de... Eu preciso enxugar, aqui eu tenho essa observação, só que tá muito descrita, então eu preciso deixar de uma maneira mais visual para quando a pessoa entenda e nessa descrição de maneira visual eu consiga dar um setup, um punch de uma maneira rápida, eu preciso de piada com mais constância. O diálogo ele já é bom, então provavelmente ele não teria que mudar muito. E aí eu comecei, até porque eu comecei a achar mais fácil escrever na linha do stand-up do que no Veríssimo. Com porque certeza. É muito difícil escrever do jeito que ele escreve. Só que eu comecei a escrever assim, mas continuei escrevendo, tentando ser o Veríssimo. Tanto que eu tenho um livro que eu nunca
que eu queria lançar, ele vou lançar ainda um dia, se Deus quiser, é o Eu Queria Ser o Veríssimo. Que Ah, é só é? crônicas na linha do Luiz Fernando Porra, Veríssimo. que legal, assim. cara.